Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre aprendizado de máquina supervisionado. É, é uma das bases da IA que a gente vê por aí, né? Exatamente. A gente está falando de coisas como reconhecimento de imagem, classificação de texto, até previsão de vendas em empresas. Muita coisa mesmo. A ideia hoje, então, é a gente explorar um pouco mais a fundo isso, sabe? Entender os conceitos principais, talvez dar uma olhada em alguns algoritmos que fazem a coisa acontecer. Ok, vamos desembrulhar isso. Para começar, o fundamental aqui é que a gente treina o modelo usando dados que já vêm com a resposta, certo? Os tais dados rotulados. Isso. E com base nesses exemplos, o modelo aprende a fazer principalmente duas coisas: classificação ou regressão. Certo. Classificação seria tipo categorizar, colocar as coisas em caixas. Tipo, isso é spam, isso não é spam. Perfeito. Categorias pré-definidas. Já a regressão, o objetivo é outro: é prever um valor numérico contínuo. Ah, tipo prever o preço de uma casa ou a temperatura de amanhã. Exato. O que é fascinante aqui é justamente essa diferença. Na classificação, o alvo é uma etiqueta, um nome, uma categoria discreta. Na regressão, é um número numa escala. Os dois partem dos dados rotulados, mas o tipo de previsão que eles buscam é diferente. Entendi. E um jeito bem intuitivo de começar a entender isso são as árvores de decisão, né? Eu acho elas ótimas porque são fáceis de visualizar. Sim, elas são bem interpretáveis. Parece um fluxograma, né? Sim. Começa com uma pergunta lá em cima, na raiz. Aham. Aí, dependendo da resposta, você segue um caminho para outra pergunta e assim vai. Exato. Até chegar numa folha que representa a decisão final, a classificação ou o valor previsto. E elas são boas para lidar com muitos dados, muitas variáveis diferentes, né? E funcionam tanto para classificação quanto para regressão, o que é bem versátil. É verdade. E para construir essa árvore de um jeito, digamos, eficiente, entram dois conceitos-chave: entropia e ganho de informação. Entropia. Isso tem a ver com desordem, né? Exato. Pensa na entropia como uma medida da bagunça, da impureza nos dados. Se num grupo de dados todos pertencem à mesma classe, a entropia é zero, está tudo organizado. Se tiver uma mistura total, meio a meio, a entropia é máxima. E o ganho de informação? Bom, o ganho de informação mede o quanto uma pergunta específica, um atributo que você usa para dividir os dados, ajuda a reduzir essa entropia, ajuda a organizar a bagunça, sabe? Ah, então a árvore tenta escolher as perguntas que dão o maior ganho de informação em cada passo, para organizar os dados o mais rápido possível. Precisamente, é o critério para decidir qual pergunta fazer em cada nó da árvore. Mas olha, tem um ponto de atenção, principalmente em regressão. Como a decisão vai se propagando, um erro numa divisão lá no começo da árvore pode impactar bastante o resultado final lá na ponta. Faz sentido. E existem tipos diferentes dessas árvores, né? Eu vi os nomes ID3, C4.5. Isso, são algoritmos específicos para construir as árvores. O ID3 acho que foi um dos primeiros. Usa esse ganho de informação que você falou. Sim. Aí veio o C4.5, que é tipo uma evolução. Ele já consegue lidar melhor com dados contínuos, sabe? Valores numéricos. E também com dados faltantes, o que é comum. E ele faz uma tal de poda. O que é isso? Ah, poda é importante. É como cortar uns galhos da árvore que não ajudam muito ou que podem estar fazendo a árvore ficar complexa demais. Isso ajuda a evitar o overfitting. Overfitting, quando o modelo fica bom demais só nos dados que ele já viu, né? Mas não generaliza para dados novos. Exatamente. A poda ajuda a criar um modelo mais robusto. E tem também o CART. CART, Classification and Regression Tree. Pelo nome já diz que serve para os dois, né? Classificação e regressão. Isso mesmo, ele é bem flexível nesse sentido. Legal. Mas aí, e se uma árvore só não for o bastante? Às vezes a complexidade é maior, né? Bom ponto. Aí entra uma técnica muito popular e poderosa, a floresta randômica, ou random forest. Floresta. Então são várias árvores juntas. Exato. A sacada é essa: em vez de construir uma única árvore super otimizada, você constrói muitas árvores. E tem um detalhe: cada árvore é treinada com uma amostra um pouco diferente dos dados originais. Ah, tipo um sorteio dos dados para cada árvore.
Isso, e também um sorteio das características que cada nó pode considerar para fazer a divisão. Isso introduz aleatoriedade, por isso randômica. E qual a vantagem disso? Bom, ao combinar o resultado de todas essas árvores diferentes, geralmente por votação na classificação ou tirando a média na regressão, o resultado final tende a ser bem mais preciso e, principalmente, muito mais resistente ao overfitting. Então, mais precisão e menos risco de decorar os dados de treino. Parece ótimo. É uma técnica muito robusta, de fato. A desvantagem, claro, é que você perde um pouco daquela interpretabilidade cristalina da árvore única. Ah, é mais difícil entender por que a floresta decidiu algo do que seguir os passos de uma árvore só, né? Exatamente. Explicar a decisão de um comitê é mais complexo e, claro, exige mais capacidade computacional, né? Treinar e rodar muitas árvores consome mais recursos. Entendido. Saindo um pouco das árvores, tem outros algoritmos supervisionados importantes, né? O KNN, por exemplo. Ah, sim, K-Nearest Neighbors. Esse é aquele do diga-me com quem andas. Tipo, ele olha os vizinhos. Basicamente isso. Para classificar um ponto novo, ele olha para os K pontos de treino mais próximos dele no espaço de características. E aí, como ele decide? Vê qual é a classe majoritária entre esses K vizinhos e atribui essa classe ao ponto novo. É bem intuitivo. E como ele precisa saber a classe dos vizinhos, os dados de treino, ele é supervisionado. Legal. E o Naive Bayes? Esse nome naive, ingênuo, por quê? Bom, ele se baseia no Teorema de Bayes, que é uma ferramenta fundamental de probabilidade. O naive vem de uma suposição que ele faz para simplificar as coisas. Ele assume que todas as características dos dados são independentes entre si. Mas na vida real nem sempre são independentes, né? Quase nunca são, na verdade. Mas o surpreendente é que mesmo com essa suposição ingênua, o naive Bayes funciona muito bem em várias tarefas, especialmente classificação de texto. Ah, tipo filtrar spam? Ele olha a frequência das palavras mesmo que a ordem importe um pouco na prática? Exatamente. Ele considera a probabilidade de um e-mail ser spam dada a presença ou frequência de certas palavras, assumindo que a presença de uma palavra não afeta a probabilidade da outra estar lá. E funciona bem. Interessante. E tem a regressão logística. O nome engana um pouco, né? Porque apesar de regressão, ela é usada para classificação. É verdade, o nome pode confundir. Ela não prevê um valor contínuo, como as regressões que a gente falou antes. Ela estima a probabilidade de um dado pertencer a uma determinada classe. Ah, então ela dá um número entre 0 e 1, tipo a chance de ser classe A. Isso. E com base nessa probabilidade, você classifica. Pode ser binomial, se forem só duas classes, tipo sem não, 0, 1. Ou tem outros tipos, né? Sim, tem a ordinal, para quando as classes têm uma ordem natural como baixo, médio, alto, e a multinominal, para várias classes sem ordem específica, tipo gato, cachorro, pássaro. Entendi. E para fechar essa lista, tem um que sempre ouço falar. SVM, Máquina de Vetores de Suporte. Ah, o SVM é um algoritmo bem elegante, eu diria, e muito eficaz, especialmente quando você tem muitas características, o que a gente chama de alta dimensionalidade. E como ele funciona, assim, a ideia geral? A ideia central é encontrar a melhor fronteira possível para separar as classes no espaço de dados. Essa fronteira é chamada de hiperplano. E melhor aqui significa o hiperplano que maximiza a distância até os pontos mais próximos de cada classe. Esses pontos mais próximos são os vetores de suporte. Exatamente, são eles que definem a posição ótima do hiperplano. E essa distância máxima é chamada de margem. O SVM tenta maximizar essa margem. E tem uns truques aí no meio, né? Kernels. Ah, sim, os kernels são uma sacada genial do SVM. Eles são funções matemáticas que permitem ao SVM encontrar fronteiras de separação que não são retas, que são não lineares. Como assim? É como se o kernel pegasse os dados e projetasse eles num espaço de dimensão maior, onde magicamente uma fronteira linear, um hiperplano, consegue separar as classes que antes pareciam todas misturadas. Uau! Então ele consegue lidar com relações bem complexas nos dados. Consegue. Tem o kernel linear, que é a fronteira reta simples. Mas tem o polinomial para fronteiras curvas, o RBF, Radial Basis Function, que é muito popular e flexível, cada um tem sua aplicação. E a tal da margem? Ouvi falar de rígida e suave.
Isso, a margem rígida é o cenário ideal. O SVM acha um hiperplano que separa perfeitamente as classes, sem nenhum erro nos dados de treino. Mas isso nem sempre é possível ou desejável. Pode levar a overfitting. Ah, então a margem suave. A margem suave permite que alguns pontos de treino fiquem do lado errado da margem, ou até mesmo do lado errado do hiperplano. Ela introduz uma flexibilidade, aceita alguns erros em troca de uma capacidade de generalização potencialmente melhor para dados novos. Faz sentido. Tolera um pouco de erro para ser melhor no geral. Ufa, quanta coisa! Então, o que tudo isso significa? Tentando amarrar. Aprendizado supervisionado é basicamente ensinar a máquina usando exemplos com respostas, né? Para ela aprender a classificar coisas ou prever números. Isso. A base é o dado rotulado. E para fazer isso, a gente tem uma caixa de ferramentas bem recheada. Árvores de decisão, que são intuitivas, florestas randômicas, para mais poder, KNN, olhando os vizinhos, Naive Bayes, com sua probabilidade ingênua, regressão logística para probabilidades de classe, e o SVM com suas fronteiras e margens, cada um com seu ponto forte. Exatamente. São técnicas fundamentais hoje em dia. Elas permitem automatizar um monte de tarefas e, talvez o mais importante, extrair conhecimento, descobrir padrões em volumes gigantescos de dados que a gente gera o tempo todo. É o motor por trás de muita coisa que a gente usa, né? Desde recomendação de filme até, sei lá, ajudar em diagnóstico médico. Sim, as aplicações são vastas e continuam crescendo. Elas realmente transformam dados brutos em insights e ações. Mas sabe, isso tudo levanta uma questão importante, né? Pensando nessa variedade de algoritmos. Qual questão? Como é que a gente equilibra a necessidade de um modelo que a gente consiga entender, que seja interpretável, tipo uma árvore de decisão simples, com a busca pela máxima precisão possível, que muitas vezes vem desses modelos mais complexos, mais caixa preta, como um SVM com kernel complicado ou uma floresta randômica gigante? A verdade. A transparência versus a performance pura. Exato. Como essa escolha entre interpretabilidade e precisão afeta a nossa confiança nesses sistemas e como afeta a adoção deles em áreas críticas, tipo medicina, finanças, justiça, onde entender o porquê de uma decisão da máquina pode ser tão crucial quanto a própria decisão. Nossa, é uma reflexão profunda, onde o como e o porquê se encontram com o que. Fica aí para a gente pensar, né? Qual o peso de cada lado dessa balança em cada contexto do mundo real.